Eeveelutions, a grande família de evoluções do adorável Pokémon Eevee. Que beleza de seres, não é mesmo? Quem poderia resistir a essas criaturas fofas e peludas? Certamente não a Pokémon Company, que viu uma oportunidade de ouro para ganhar ainda mais dinheiro. E o que eles fizeram? Colocaram o Eevee em tudo que puderam, afinal, nada vende mais do que pelúcias gigantes de Pokémons adoráveis, certo? Mas a ideia me deixa um pouco desconfortável. Eu tenho um problema com essa agenda de marketing do Eevee. Vamos começar do começo. O Pikachu. O Pikachu sempre foi o mascote da franquia, e tudo bem, ele é o queridinho de todos. Mas, então, em Let's Go, eles decidiram dar um destaque ao Eevee. Como se não bastasse ter o Pikachu como mascote, agora temos que lidar com o Eevee querendo roubar um pouquinho da cena. Bom, essa cena já foi um pouco roubada há um tempo atrás. Na verdade, há mais de 2 décadas. Desde os primórdios lá do anime Pokémon, tivemos um livro chamado Pikachu Sound Picture Book, que rolou no Japão e quase ninguém conhece. Nessa história do livro, o Ash tinha um Eevee, que decidiu evoluí-lo para um Vaporeon para perseguir a equipe Rocket que havia roubado o seu Pokémon Charmander. Embora a trama do livro seja interessante, seria um pouco complicado, acredito eu, adaptar isso para o anime Pokémon. Ash não costumava forçar a evolução dos seus Pokémon, e isso ia contra a mensagem do episódio da Pedra do Trovão, que enfatizava respeitar a vontade dos Pokémon. Portanto, é compreensível que essa história não tenha sido explorada no anime, não é? No entanto, o livro nos dá uma visão de Ash, Pikachu e Eevee juntos, e vou te falar, até que seria legal. Faz-nos pensar que talvez com a história certa, essa ideia poderia ter funcionado. Mas quem precisa de consistência quando se trata de vender mais brinquedos, não é mesmo? Eevee ganhou destaque. Mais e mais merchandising. Eevee tinha potencial para se tornar o mascote da franquia, se não fosse um detalhe insignificante de não ser tão icônico quanto o Pikachu, ou até mesmo o próprio Charizard. Aliás, complete a frase. Charizard seria o mascote perfeito se... Mas voltando ao assunto, a verdade é que o jogo Pokémon não é um jogo Pokémon sem o Pikachu, o Charizard e o Eevee, e às vezes o Mewtwo. Essa trindade ou quarteto é muito importante para a franquia Pokémon, porque nela nós temos nostalgia e coisas fofinhas. E cada nova geração esperamos ansiosamente para ver se teremos uma nova Eeveelution. É sempre a mesma pergunta. Será que teremos mais uma? Mas na verdade, quem se importa? Afinal, depois de Sylveon, as evoluções do Eevee desapareceram. Não se tem novas Eeveelutions. Eevee é um Pokémon da evolução e deveria evoluir para diferentes formas de acordo com as novas evoluções que vão surgindo. E bom, elas continuam surgindo e dando evoluções para outros Pokémon, mas Eevee não abraça todas essas formas, mesmo tendo muitos tipos ainda para evoluir. Aliás, temos o sistema de evolução por troca, o terror dos treinadores sem amigos. E o anime? O anime, o lugar onde as histórias são contadas, onde o Eevee poderia finalmente brilhar, mas não, ele não brilhou. Calma lá, tivemos um campeão que só usava Eeveelutions em Unova. Em vez disso, temos personagens como Chloe, no caso a Koharu, tentando transmitir mensagens profundas sobre autoaceitação e crescimento pessoal, usando o Eevee como plano de fundo. Eevee que carrega um mistério, ele não consegue evoluir. No final, a mensagem é que está tudo bem se você não quiser evoluir, tanto você quanto o seu Pokémon. Você tem tempo para descobrir quando vai evoluir. Mas espera aí, eles nem explicaram o porquê o Eevee não conseguia evoluir. E o que dizer do Gmax Eevee, que deveria ter sido abordado no anime que estava configurado dentro da geração que surgiu o Gmax Eevee? Bom, ele foi completamente ignorado, mas eu acho que na verdade ninguém liga para o Gmax Eevee. Eu tento ser positivo quanto à ideia sobre essas coisas referentes ao Eevee. Afinal, reclamar do destaque que o Eevee ganha na franquia, ou do Charizard, ou até mesmo do Pikachu, e seja ele dentro do jogo ou do anime, pode parecer um pouco decadente para um adulto de 30 anos, mas o problema não é esse. O problema é que o Eevee se tornou chato na franquia. Quero dizer, as Eeveelutions são incríveis, sim, mas sempre que uma nova temporada do anime começava, por exemplo, nossas esperanças se renovavam, pensando que talvez finalmente o Ash iria capturar um Eevee,
Mas não, eles adoram brincar com os nossos coraçõezinhos. É quase uma piada recorrente, uma pegadinha cruel para os fãs que sonham em ver o Ash com um Eevee em sua equipe. E PS, eu ainda sou viúvo do Ash e o seu Eevee em Sun e Moon, que não aconteceu, obviamente. No final, ele acabou caindo nas mãos de Lana, que nem sequer considerou a possibilidade de evoluir ele num Vaporeon. E novamente o roteiro usurpou a história fofinha de que talvez o Eevee só queria ficar daquela forma para sempre. Que desperdício. Como assim o Pokémon Evolução não quer evoluir? Essa história se repete, não é mesmo? Apesar de acreditar que os engravatados querem vender o Eevee com a ideia de ser um catalisador do público feminino que deve gostar de pokémons fofinhos e bonitinhos, eu não gosto muito dessa ideia, me parece um pouco ultrapassada. Eevee é especial porque ele é especial, e ele vai atrair um público geral que gosta desses elementos fofinho, sem o compromisso de ter tanta imersão na história. Mas ele acaba se tornando chato quando só se fala sobre o Eevee e não das suas evoluções. Entendem onde eu quero chegar? É tudo comercial demais, com profundidade de menos. Eevee está lá por estar, e é isso. Assim como o Pikachu está lá por estar. E agora, no novo anime, o Pikachu tem até um chapéuzinho e está controlando um dirigível. Uau! Então, talvez isso responda ou não essa questão das Evolutions. Na minha opinião, a falta de novas Evolutions não se deve pela criatividade ou porque não existe novas formas de evolução, mas sim pela ganância. Pois é, a Pokémon Company sabe que Evolutions continuam rendendo dinheiro. Então, eles usam como trunfo para atrair jogadores e fãs. É tudo uma questão de marketing e dinheiro. E quando eles acharem que é o momento certo, eles vão lá e vão lançar uma nova evolução do Eevee e vão alimentar ainda mais essa família de evoluções. É tudo uma questão de tira e põe. E pensando em como maximizar as vendas. Então, sinceramente, não precisamos de teorias complexas para explicar a ausência de novas Evolutions. É tudo sobre dinheiro. Mas Kemi, não é possível. Se fosse uma questão de dinheiro, não seria mais fácil ficar lançando Evolutions sem parar? Bom, eu não sou o cara dos números aqui. Até porque eu toco um canal de Pokémon, não sou dono da franquia Pokémon. Mas é bem evidente que peixe grande pensa diferente de peixe pequeno. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Por que lançar e entregar o ouro se eles podem fermentar essa ideia na sua cabeça e, quando o que você tanto queria surgir, seja mais um determinador para você comprar um jogo? Para não deixar como uma verdade absoluta, essa é a minha opinião, mas eu não sei se eu estou tão errado assim. Eu considero a Pokémon Company nessa parte um pouco quanto a própria vilã de sua franquia. E nós fãs também. Porque eles sabem que Eevee é o Pokémon Evolução. E eles sabem o quanto nós queremos que novas Evolutions surjam. Então, bom, eles vão continuar alimentando a ideia de Eevees na TV e em todo tipo de mídia Pokémon. Enquanto isso, a gente fica teorizando e querendo e pedindo por mais Evolutions. E em algum momento, eles vão jogar uma nova Evolution pra gente. E adivinha quem sai ganhando com essa? Bom, não vai ser o nosso bolso. Há tantos elementos de trunfo que eles sabem que dão grana e eles vivem tirando e colocando. Mas no caso do Eevee, eu não acho que deveria ser assim. Se existe uma forma nova de evoluir, eles deveriam considerar e introduzir no Eevee. Fica um pouco perturbador o fato do Pokémon Evolução não abraçar todas as formas de evolução do jogo. E antes que você diga aí que o Camaleão está criando um novo Rage em cima de um novo Pokémon de canto, pera lá, não é bem assim não. Diferente do que acontece com o Charizard e das diversas críticas que eu já fiz a respeito desse Pokémon, há uma grande diferença aqui. Eu particularmente não sou muito fã do Charizard justamente porque esse destaque em massa no Charizard faz com que ele perca o brilho que naturalmente ele tem. E acaba perdendo um pouco do sentido, porque Charizard é um starter assim como diversos outros starters de outras gerações, mas só o Charizard continua ganhando coisas e coisas e coisas. E sim, ele ganha essas coisas e coisas e coisas porque ele é famosinho, queridinho e tá tudo certo. Mas a questão é que eu queria mais também dos outros Pokémon, até porque nem todo mundo começou por canto e, obviamente, nem todo mundo tem o mesmo carinho
pelo Charizard. Acredite se quiser, Samurott tem fãs. Então, tudo é sobre Charizard. E apesar do Eevee estar numa configuração muito semelhante ao Charizard, porque ele também ganha destaque, não é a mesma coisa que eu quero pro Eevee e pro Charizard. Eu quero mais do Eevee. E eu quero as Evolutions. Mais Evolutions. Novas Evolutions. Eu quero que o Eevee continue ganhando destaque, portanto que faça sentido. Por exemplo, é até legal ver o Charizard sendo um dos Pokémons mais poderosos de um campeão mundial. Mas eu realmente não quero ver um Eevee sendo o Pokémon mais forte de um campeão mundial. Eu quero que a história do Eevee, e por se tratar de um Pokémon evolução, faça sentido dentro da história que for abordada a respeito dele. O mesmo para os jogos. Evolutions deveriam continuar respeitando as evoluções que surgem no mundo Pokémon. Entendeu? Então, por favor, não confunda o meu problema com o Charizard com o Eevee, porque são situações completamente diferentes. E é isso. Até o próximo vídeo.